Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um dos irmãos que estão aqui presentes e também dos irmãos através da internet. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 21 de São Lucas, né? Lembrando também os irmãos que lembrem de orar pelo irmão Marcionílio Moreira. Está aqui na UPA, internado. Hoje ele está de aniversário. Eu estive ali visitando ele. Ele está completando 91 anos de idade. Coração, tudo está bem nele, né? Mas os remédios não estão fazendo efeito. E ele precisa das nossas orações, um veterano. Foi diácono, um dos primeiros diáconos do Rio Grande do Sul, no tabernáculo do pastor Neri, ali em Porto Alegre, depois o saudoso pastor João Manel, depois conosco aqui, e também esteve com o saudoso pastor Nelson Cassiano, e um irmão de fé que recebeu esse CD, ouviu, creu. A irmã Luísa, o ano passado, partiu com o Senhor. Foi de uma hora para outra, Deus levou ela. Eles são, na verdade, alma gêmea, né? E conversei com ele, ungi, orei por ele. E Jesus levou as suas enfermidades, né? Deus abençoe o nosso irmão. Deus abençoe cada um de vocês. São Lucas 21. Lembrando que quarta-feira nós temos culto aqui com o pastor Mendes, né? Quinta-feira em Santa Maria do Herval com o pastor Mendes. Sábado em Bom Jesus com o pastor Mendes. E domingo, dia 28, teremos o culto aqui com o pastor Sebastião Mendes. Convidamos todos vocês de fora, né, para estarem conosco. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eterno e soberano Deus, obrigado pela sua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e abençoa o teu povo, Pai. Fale conosco através da sua palavra nesta tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. A geração que viu a segunda vinda. Houve uma geração que viveu no tempo de Lutero. Houve uma geração, sabendo que o ministério de Lutero foi um ministério na Alemanha, mas houve aquela geração que ouviu a sua mensagem. Houve a geração do tempo de Wesley, houve a geração do tempo do Pentecoste, houve a geração dos dias do irmão Branham, né? E, na verdade, foi a geração que viu a segunda vinda do Senhor. Foi a geração dos dias do irmão Branham. Porque o irmão Branham disse que as mesmas palavras que Jesus está falando para nós sobre a figueira. Ele diz que sempre quando a Bíblia está falando da figueira, está falando de Israel, né? E nós temos que observar a Israel porque é o relógio de Deus. Vocês não estão vendo conflitos? Não é conflito na Coreia, não é conflito na China, né? Eles não têm nada a ver com a profecia, né? Os conflitos é contra aquela pequena nação que está no meio de grandes nações, né? E o mundo tem ódio de Israel.
Israel foi atacado agora há pouco pelo Irã, foi atacado pelo Hamas, teve a guerra de 67, e em 48 Israel se tornou uma nação, e na Segunda Guerra Mundial Israel voltou para sua pátria e logo já Israel se tornou uma nação. Aí você observa que o irmão Brana disse que foi aquela geração que viu a vinda do Senhor. Aquela geração de 48, ele disse que de 48, né? Aí as pessoas que mesmo acompanharam o irmão Brana não entenderam o irmão Brana. Eu lembro que eu não era da mensagem ainda, mas se pregava a segunda vinda em 1977, baseado em profecias do irmão Brana. Veja só, baseados em profecias, baseado em afirmações do irmão Brana, mas para isso tinha que ter uma percepção profética, né? A igreja ainda estava com a mensagem velada. Você sabe o que é ter a mensagem velada? É igual Israel, quando Jesus veio, eles estavam velados, os olhos estavam velados. Por isso Jesus disse, aquele a quem o Filho quiser revelar. A mensagem de Moisés era uma mensagem velada, eles não podiam enxergar Jesus. E eles diziam, nós somos discípulos de Moisés, né? Sabemos que Deus falou com Moisés, sabemos que Deus falou com Abraão, mas tu, quem és? Estavam velados. Então, Jesus veio nesse tempo, de 48 a 63. Jesus veio no ministério do Filho do Homem, ele veio, para poder revelar os 7 selos, aquilo que estava escondido desde antes da fundação do mundo. Então ele veio nesse tempo. Você veja só que a igreja não conseguiu ver, porque estavam velados. Mesmo sentaram ali, eles escutaram os 7 selos, escutaram as 7 eras da igreja, 70 semanas de Daniel. E da mesma forma o mundo hoje está velado com respeito à mensagem do dia. Eles enxergam coisa grande, não conseguem enxergar coisa pequena. Eles não conseguiram enxergar o nascimento de Jesus numa manjedoura. Aí você vê bem que Deus trabalha com coisas pequenas. O homem hoje está sempre tentando mostrar uma coisa grande, uma grande convenção, um grande encontro, uma grande igreja, um grande movimento. O homem já nasceu com isso, de mostrar uma coisa grande. Agora, você sabe de onde partiu isso, né? Isso partiu de Lúcifer. Ele queria estar acima de todos os anjos e arcanjos, querubins, serafins no céu. Por isso ele foi lançado abaixo. A mensagem que ele apresentou para Eva foi uma mensagem bonita, uma mensagem grande, uma mensagem que abriu os olhos. E ele trouxe uma mensagem e disse, vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer o bem, vão conhecer o mal. Veja, ele veio pregar Deus para os filhos de Deus. E Eva parou para ouvir. O problema é quando você para ouvir. Então, essa geração, estou aqui com a mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessa, esta geração de 48 até 63, então veja só que aí, depois da partida do irmão Brana, as pessoas ainda estavam esperando o retorno, a segunda vinda do Senhor Jesus, depois da partida do irmão Brana. Eles ainda estavam esperando, porque lhes faltou revelação. Agora, se eles faltaram revelação, eles não tinham azeite. E se eles não tinham azeite, eles eram virgens nécias. Porque eles não viram Jesus em Brana. Este foi o problema.
Eles viram que Deus trabalhava num homem chamado Brana, mas não viram a segunda vinda ali. Porque ele vem no entremeio. Jesus veio, veja, ele vem como filho do homem, filho de Deus nas eras, filho de Davi no milênio. E o irmão Brana diz que entre filho de Deus e filho de Davi, no entremeio, Jesus aparece novamente como filho do homem, para cumprir profecia, para revelar a palavra. Ele fala isso em diversas mensagens. Então ele vem no entremeio. Aí a igreja não viu. A noiva, que como sempre é uma minoria, como vamos nomear aqui Simeão, Ana, Isabel, Zacarias. Veja que minoria. Uns pastores que estavam no campo pastoreando ovelha e os anjos anunciaram para eles. E eles foram até a manjedoura. Quando ele chegou no templo, Simeão estava esperando, mas uma minoria muito pequena. Ele deu graça e louvores a Deus por enxergar o Messias. Mas quem ia crer no velho? Né? Não era nem o sacerdote, não era nem o Anás, nem o Caifás. Era apenas um velhinho que estava ali, mas ele estava esperando. E quando ele entrou, por revelação, ele sabia que o menino era o Messias. Ana, a ceguinha, também sabia que era o Messias. Mas uma minoria muito pequena. A maioria da nação de Israel, a maioria que eu digo é 99,99%, não souberam que ele esteve na terra. Só aqueles a quem o Filho quis revelar. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós focamos nossos olhos para a figueira. Em 48, 7 de maio de 48, Israel se tornou uma nação, com um desempate nas Nações Unidas por Oswaldo Aranha, gaúcho, aqui do brasileiro, que era secretário da ONU nesse tempo. Israel se torna uma nação. O irmão Brana foi comissionado a ir ao mundo levar uma mensagem precursora da sua segunda vinda. Aí, em 28 de fevereiro de 1963, acontece a vinda. Mas a igreja não viu. A igreja, ela é sempre Mateus 25. Ela é a virginécia, ela não percebeu que ele tinha vindo. Então veio a doutrina da ressurreição isolada do irmão Brana, que o irmão Brana tinha que retornar para revelar o sétimo selo, os 7 trovões, o novo nome. Então, você vê que era a virginécia. Ela não tinha azeite, não tinha luz. Era a era laodiceana, era uma era escura. Eles não estavam conseguindo enxergar que ele já tinha vindo. E isso, a mensagem foi pelo mundo todo. E o mundo também com a mensagem na mão. Um profeta que Deus enviou, batismo, santa ceia, deidade, também eles não enxergaram. Não conseguiram enxergar. Porque era a igreja nécia. Os filhos da escrava são mais do que os filhos da livre. São coisas assim para a gente poder ficar esclarecido sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo. Estão acontecendo. Estava lendo o profeta Isaías, e o Senhor diz para o profeta Isaías que as pessoas iam morrer igual formiga.
porque não são a semente de Deus. Nós aqui somos bem-aventurados, não estamos dentro de um conflito no Oriente Médio. Por isso Deus está tratando com seus filhos aqui desse outro lado. Lembra quando Paulo estava na sua viagem e ele foi impedido pelo Espírito do Senhor Jesus para não ir a determinado lugar? O profeta diz, é porque os filhos de Deus não estavam lá. Passa a Troide e ajuda-nos. Ele viu aquele homem naquela visão, porque os filhos de Deus estavam ali. Aqueles que iam ver a luz. Por que nós estamos aqui? Porque os filhos de Deus estão aqui. Vocês que estão ao alcance desta voz, Deus alcançou você aí no interior, na selva amazônica, aí na África, aí na Europa, aí nos Estados Unidos, mas é só eu, mas é só você. O irmão Brana disse que haveria somente uma família num estado. E nós vemos que isso tem se cumprido nesse dia, como cumpriu nos dias do irmão Brana. Apenas uma família em determinado estado. Mas nós queremos mostrar uma coisa grande. Nós queremos mostrar uma igreja cheia, um grande ministério, né? Está dentro de nós, mas isso é carnal. Isso não é espiritual. Olha o conflito, eu comecei a pensar. Aí quando você pensa e vê nesse conflito, você vê Mateus 24, versículo 1 ao versículo 4. Ali eles fizeram 3 perguntas para Jesus. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O fim, então, há um fim. Nós estamos no fim. A vinda já se deu. Jerusalém foi destruída totalmente no ano 70, por eles terem rejeitado e matado o Messias. Agora, o que sucederá a Israel? Nós oramos por Israel, amamos a Israel, mas o que sucederá é o que está escrito aqui na Bíblia. Todas as nações vão se levantar contra Israel. Isso é Escritura. Todas. Israel, com as suas armas, não vai vencer nenhuma guerra. Quando Israel vencer, é na hora que Deus estiver pelejando por Israel. Não é através das suas armas. Porque a glória é para Deus, não é para o povo judeu. A glória é para Deus, não é para a igreja, não é para o ministério. A glória é para Ele. Porque nós pensamos nos judeus, está sendo atacado, odiado pelos iranianos, iraquianos, todo o mundo árabe odeia os judeus, egípcios. O governo brasileiro não é simpatizante dos judeus, o nosso governo. Mas Israel é o povo de Deus. O que te abençoar será abençoado, o que te amaldiçoar será amaldiçoado. Se nós vier sofrer alguma coisa, é porque o nosso governo não está apoiando Israel. Todos os governos que são abençoados porque apoiam Israel. Mesmo Israel estando cego contra as verdades reveladas que não são para eles hoje. E Deus também, dentre os judeus, não vai tirar 1 milhão de pessoas, será somente 144 mil. 12 mil de cada tribo. Não vai ser nenhum a menos, nenhum a mais. É conforme está escrito. Os 144 mil é Israel. O restante não é Israel. Israel será somente 144 mil.
Eles são judeus, são abençoados, são. Mas, quando as Escrituras diz, todo Israel será salvo. Israel é aquele que Deus escolheu para ser Israel. Serão 12 de cada tribo, capítulo 7 de Apocalipse, e no capítulo 14, é como a igreja. Não é a igreja que vai no rapto, é a noiva. A noiva é aquela que sai da igreja. É aquela que foi predestinada, selecionada, para poder ir no arrebatamento. E o arrebatamento não é como a denominação apresenta. O rapto é fé. Quando você nasce de novo na mensagem do dia, você é raptado, potencialmente. Porque o novo nascimento é fé. Não tem duas fé, é uma só. E o rapto é este nascimento. Porque o rapto é fé. É o que você está crendo. Você morreu, terminou a sua jornada na terra, você chegou naquela estatura perfeita de um varão, você foi raptado, você vai esperar só a primeira ressurreição, para vir aqui em corpos transformados. São coisas que nós temos aprendido no ministério da esposa, de Apocalipse 10, 8 a 11. São coisas que eu e você temos aprendido. Então, a vinda para poder revelar esses mistérios, ela já aconteceu. Nós estamos agora num processo de arrebatamento. Essa mensagem nos leva para o arrebatamento. Não é o irmão Brana que vai vir aqui para chamar os mortos. É esta mensagem. Porque eles ouvirão a sua voz. Vamos ler aqui esse primeiro parágrafo. Suas infalíveis palavras de promessa, 32. Mas aqui está o que Jesus estava falando. Na minha mais humilde opinião, foi o que ele disse, que esta geração, em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar, foi a geração do seu dia, que viu a figueira brotar. Foi aquela geração. Ele disse aqui, quando a figueira está começando, é suave, traz seus ramos. Você disse que o verão está se aproximando. Desta forma, vejam, quando vocês verem todas essas coisas, sabei a hora. Quando vocês virem todas essas 3 perguntas cumpridas, quando serão essas coisas, sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. O tempo está à porta. Aquela geração que via a figueira, e a figueira sempre é Israel. Você está vendo que há conflito nesse momento? Porque logo que se deu o rapto, o que acontece? Moisés e Elias aparecem, chamando aqueles 144 mil. Foi como Elias. Elias trouxe a sua mensagem. Depois ele pensou que só ele tinha ficado, que ninguém tinha dado crédito à sua pregação. Deus disse não. Deus então abriu para Elias um dos selos. Eu reservei em Israel 7 mil que não dobraram o seu joelho a Baal. Agora, quando os judeus fizeram aquele pacto com Roma, que será um pacto financeiro, porque Roma tem todo o ouro do mundo. Os judeus têm o dinheiro, os bônus, e eles terão que fazer um pacto para solucionar os problemas do mundo. Aí é onde o mundo vem a reconhecer quem é Israel. Porque nem Brasil, nem Estados Unidos, nem Grã-Bretanha, ninguém tem o dinheiro para solucionar o problema do mundo. A Igreja Católica tem. Nem Roma é, a Igreja Católica.
Aí quando Roma e os judeus fazem uma aliança, um pacto. Então, quando ele faz esse pacto, as duas testemunhas estão pregando, porque as duas testemunhas é o sexto selo. Moisés e Elias é a grande trombeta, porque os selos foi para nós, as trombetas é para Israel. E eles estarão trazendo praga para o mundo. Porque Elias fechou os céus. Moisés trouxe praga no Egito. Então, esses dois ministérios estarão na terra. Você viu ali em Apocalipse 11? Eles serão mortos pela besta. Serão mortos. O pacto será rompido. Será rompido o pacto. E isso acontece na grande tribulação, quando a igreja está na grande tribulação, mas a esposa já foi. A esposa é o insignificante, é o pequeno grupo que eles não se dão conta deles. Ela já foi, agora a igreja fica. Ela não entra na tribulação para ser salva. Não, ela rejeitou a mensagem. Ela é purgada aqui na grande tribulação. Ela morre e ressuscita no juízo do trono branco para ser julgada. E foram boas pessoas, creram na mensagem, creram no evangelho, mas rejeitaram a mensagem daquela geração. O pastor Osmar prega aquela mensagem sobre a sua geração, e ele diz que até 2040 o mundo será julgado por esta mensagem da esposa. E se o rapto não se der até lá, a esposa julgará este mundo. Como está escrito que os santos hão de julgar o mundo. Mas cremos que até 2040 não estaremos mais aqui. Mas ele disse até 2040. Então, não haverá um outro homem com uma outra mensagem. As pessoas estão achando que a coluna de fogo moveu para outro homem aqui no Brasil para dar continuidade a esse ministério. Você está enganado. O pastor, mesmo antes de morrer, ele pregou essa mensagem. Até 2040, essa mensagem. É o tempo da esposa. Essa mensagem não é para tirar os ministros fora do púlpito. Não. Essa mensagem não é para nós botar. Eu preguei nessa manhã, ali em Gravataí, sobre eu estou contra a doutrina do aperto play. Mas eu não estou contra o aperto play. Porque eu me converti apertando play. Agora, a doutrina, sim. Porque virou um cavalo de batalha. Só tem um play para nós escutar. Eu apertei o play do irmão Brana, através dos livros, através do gravador. E o dia que eu apertei o play do pastor Osmar, a mensagem Brinde para Pastores, 25 mensagens, eu reconheci que estava errado, que estava pregando errado. Recomecei. Você, irmão, irmã, você só indica uma mensagem para o seu amigo, para o seu colega de serviço. Então, até 2040, nós estamos em 2024. Nós não sabemos se estaremos aqui. Essa mensagem vai até lá.
porque a mensagem do irmão Brana, ela veio até o ano 2000. Ela veio até o ano 2000. No ano 2000, Deus tinha um outro homem. E Deus recolhe o pastor Osmar nesse tempo, antes do arrebatamento. O povo tinha que ser peneirado. Era muita gente. A fé tinha que ser testada. Nós somos acostumados, nós viemos de denominações onde bajulam para ter mais um membro. Então veja que Deus tem que recolher um homem. Quando Deus recolheu Moisés, 2 milhões de pessoas se perderam. Eles estavam seguindo Moisés. Eles não tinham luz nem revelação. Eles esperavam que Moisés colocasse eles na terra, mas Moisés nunca tinha entrado na terra. Moisés mandou Josué e Caleb e mais 10 espiar a terra. E depois que eles voltaram, cada um voltou com uma mensagem. Moisés foi levado no Monte Nebo e ali Deus o recolheu. E aquele povo que vinha desde o Egito voltaram a rodear o Monte Sinai de novo, onde foi dadas as leis, onde Deus aparecia. Só que Deus não aparecia mais lá. Lá não tinha mais as leis, lá foi dado as leis. Deus não estava mais lá. Deus já estava trabalhando no ministério de Josué e Caleb. Já estava com outro homem. Mas os livros da lei estavam com Josué. Porque o povo tinha que ser julgado com aquela mensagem que foi dada a Moisés. O povo foi julgado com a mensagem que foi dada ao irmão Brana, das eras e dos selos. E apareceu um para comer o livrinho e profetizar outra vez. E hoje somos julgados com essa mensagem. Que coisa tremenda, né? Estou aqui no parágrafo. Quando vocês vêem todas essas coisas, sabeis a hora. Quando vocês virem todas essas 3 perguntas cumpridas, o tempo está à porta. Aquela geração que via a figueira, e a figueira sempre é Israel. E quando Israel voltar para a sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que essas coisas sejam cumpridas. Foi a geração de 40 anos. E Jesus veio em 28 de fevereiro de 1963, como foi fotografado. Ele veio como filho do homem para revelar as verdades que estavam ocultas. Amigos cristãos, nessa noite, nessa grande excitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Tudo que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é a sua vinda. Agora, depois que ele veio, a ciência fotografou. O irmão Brana trouxe a foto e mandou a igreja olhar de forma correta. Ele disse, aqui estão os seus olhos, aqui está a sua barba, aqui está a sua boca. Ele disse, ali era o Senhor Jesus mesmo. Agora, alguém teve que comer esse livro. Alguém teve que apertar essa tecla desse play de Brana. Qual é a atração sobre a montanha? Ao nascer do sol, como diz o pastor Osmar, você tem que apertar na tecla certa. Ao nascer do sol, tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade. A ciência queria que ele explicasse, o cientista. Ele disse, não. Isso aqui é para vocês, não é para eles. Isso que vocês estão ouvindo não é para eles.
Às vezes você tenta explicar, mas eles não vão entender isto, porque não é para eles, é para vocês. Israel está em sua terra natal, disse o profeta. Ela é sua própria nação, tem o seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, é um membro das Nações Unidas. Ele é sempre uma nação. A primeira vez, por volta de 2.500 anos, desde que ele foi nação, e Jesus prometeu aquilo à geração. Nós tivemos a geração do irmão Brana. Irmão Brana disse, eu não vou julgar esta geração, uma geração que virá depois de mim, eu vou julgar esta. Foi a geração do seu dia. E depois, hoje nós temos a geração de João. Porque as pessoas combatem o CD, combatem o play de João, e escuta qualquer um outro play de hino e tudo, porque é esta mensagem que julga. Os wesleyanos nunca vão esperar que Lutero vai julgar eles. Quem vai julgar os wesleyanos é o Wesley, daquele dia. A geração dos dias do irmão Brana é a sua mensagem que vai julgá-los. A geração dos dias do pastor Joaquim é a sua mensagem, é o seu ministério. Mas a geração dos dias de João, Apocalipse 10, 8 a 11, é esta mensagem que nós temos ouvido, que vocês têm hoje, que não é nem play mais, é ok. Onde você pega o controle da televisão e pá, bate no ok. E você segue ouvindo. Hoje você não precisa de fita, não precisa de disco. Você precisa só de uma tela como esta, para ouvir a mensagem. No nosso tempo lá atrás, era fita, era livro, era xerox. Nós precisávamos, nós comíamos aquilo dia e noite. Hoje, a igreja encontra um desafio. Você tem o Globoplay, você tem a Netflix, e você tem a mensagem de João. Eu vou dizer algo aqui, igreja. Existe série de 25 capítulos. E você não sossega até não ver o último capítulo. Que hoje não é mais as novelinhas da Globo. São as séries da Netflix e de muitos outros, de filmes. Quando você tem uma mensagem de 45 minutos, que você pode ouvir a semana toda. Ou então um livro, que você pode estudar a semana toda, do profeta. Vai te ajudar no seu problema de casamento, de emprego, de doença, de atritos entre famílias. Vai te ajudar. Você vai fazer apenas ligar para o pastor fazer uma oração. E no mais você tem que se alimentar. A mensagem não é minha. Há pastor que bate no peito e diz que eles têm mensagem, que a unção está ali agora. Eu mostrei nessa manhã a mensagem de um prisioneiro, parágrafo 23 e 24. No gravador, a coluna de fogo, enquanto suava a voz de irmão Brana, estava em cima ali, e os irmãos tiraram foto entre os nativos da Jamaica. E hoje, a mensagem está
com mais luz do que naquele dia, porque eles estavam ouvindo os selos velados. Hoje nós ouvimos os selos desvelados. Quando você está tocando na sua casa, aquela voz que o Brasil conheceu, aquela imagem, hoje vê a imagem, quando você toca o Irmão Branco, não vê a imagem dele, não sei se você vê a foto, que pisou aqui nesse lugar, que esteve aí no Pará, no Mato Grosso. A coluna de fogo está em cima dessa TV. Eu tenho mais coisas para podia falar, mas vamos seguindo a linha. Ela está ali em cima. Eu vim para provar, nessa manhã ali em Gravataí, que não é uma doutrina. Se vocês viessem aqui para escutar uma fita do pastor, mas ficaram em casa escutando. Mas vocês vêm aqui para receber o incentivo, para saber o valor que tem essa voz, o valor que tem essa mensagem, o valor que ela tem. O que você tem é de valor. Você carrega num tablet, você carrega em um celular, como você carrega a morte aqui dentro também, sabia disso? Aqui também tem morte. Aqui tem filme pornográfico. Aqui tem crente que gosta de ficar vendo filme pornográfico, pornografia. Aí já não é a coluna de fogo que está em cima do seu celular. Aí já é demônios. O que está em cima da sua TV já é demônios. Está tudo dentro aqui. Eu digo, meus preciosos, a igreja tem que se alimentar. E há uma mensagem para esta geração. Tem pastores? Tem. Não é só o pastor Osmar que prega, não é só o irmão Brana, eu prego. Mas não posso sair fora disso aqui. Eu quero que a igreja se alimente. Porque se a igreja não se alimentar, logo ela vai ter que ter reunião de jovens. Ela vai ter que ter encontro de senhora, encontro de senhores, encontro de pastores. Quando ela se alimenta, ela não precisa desses encontros. Quando o jovem se alimenta, não precisa de encontro de jovem. Para quê? Se já está se alimentando orientado. Quando eu vejo isso aí, é porque não tem alimento. O alimento que tem é os doces de Atos 2,38. 1 Coríntios 14,34 é os doces. Mas isso aqui é um alimento sólido. Então Jesus veio. Nós temos sua foto. E o que eu queria bater um pouquinho, para que vocês olhem os conflitos no Oriente Médio. Não é a América. A América já passou a linha da misericórdia, não tem mais esperança para os Estados Unidos. Daqui uns dias não haverá esperança para o Brasil. Agora Israel. Vai aparecer profeta? Sim, em Israel. Moisés e Elias, judeus, para chamar Israel, os 144 mil, 12 de cada tribo. Conflito, há conflitos dentro da igreja.
há conflitos no ministério. Agora, Jesus disse, vigiai. Para finalizar, por que o irmão Brana pregou respeito? Porque estava faltando respeito entre os irmãos. Porque estava faltando respeito no ministério. Por isso ele pregou a mensagem de respeito. Por que ele pregou o casamento e divórcio? Porque tinha problema nos casamentos. Estava faltando respeito. Irmão Brana disse, é uma vergonha. Falou para a sua igreja, uma vergonha vocês chamar a igreja do irmão Júnior Jackson de bandos, de aves, de rapinas, de corvos. Porque o irmão Brana trouxe a ordem da igreja, colocou os dons em ordem, e o irmão Júnior Jackson não tinha os dons em ordem. E a igreja do irmão Brana é a igreja do profeta, né? Igreja de Jeffersonville, onde tem o profeta. Acharam que podiam fazer o que bem queria, falar o que bem podia falar. Disseram, esses são os abutres. Irmão Brana disse, uma vergonha. Eles são nossos irmãos. Teve que repreender sua igreja. Ali traz a mensagem, o nome de Jesus, porque não somos uma denominação. Aí ele tem que trazer ordem, conduta e doutrina para a sua igreja ali. A sua igreja. Tantos problemas que houve em sua igreja. Ele disse, tabernáculo Brana, o ismo mundano está entrando para dentro de ti. Para o vosso meio. Por isso ele trouxe aquelas mensagens para a sua igreja. Hoje serve para a nossa igreja, serve para o nosso ministério. Escutei um áudio de um irmão essa semana, chamando um pastor de Satanás encarnado. Irmão, outros dizendo, esses pastores estão endemoniados. Eu disse, mas onde está o pastor deste irmão para botar um freio nele? Falta de respeito. Mas os pastores não querem perder os dízimos, os membros. Meu irmão, vai comer bolacha com água do rio e diga a verdade. Porque se esse irmão fosse daqui, eu ia mandar ele acertar ou ir embora. Se ele fosse daqui, ou do meu campo, eu recebesse um áudio dele, eu ia mandar ele pedir perdão, porque eu mandei um esses dias que nem está mais aqui. Te acerta! E mandei as mensagens que não se toca em ungido, não se fala mal de ungido, Deus não tem por inocente. Eu ia dizer, meu irmão, procure um outro. Eu sou pastor de ovelha, e ovelha não busca seus direitos. No momento que um irmão começa a buscar os seus direitos, não é mais ovelha, é bode. É bode. E bode, você sabe, né? Ele come a casca da árvore, ele come as folhas, sobe por cima de tudo, vai destruindo tudo. Não é assim que faz um bode? Ovelha não. Ovelha está cabisbaixa, né? Se alimentando, e a lã crescendo, aquele peso, desrespeito. Por que o pastor Osmar pregou aperta o play? Porque ia ter esses problemas nesse dia. Aperte certo, aperte aqui, aperte ali. Você quer play, um novo nome antes do rapto? Aperte ali. Quer sobre milênio, sobre casamento? Aperte lá, sobre felicidade, aperte. O prei dele, o prei da mensagem que julga essa geração. Deus te abençoe, meu irmão.
Eu tinha muita coisa para ler, eu acabei citando aqui para vocês. Deus os abençoe. Irmão Márcio, nós vamos orar também pelo irmão Josué, lá do Monte Bonito. O Estevão está me ouvindo, a irmã Diva, o irmão Francisco, o irmão Telmo, que é o avô. O irmão Josué sofreu um acidente de moto e andou se quebrando bastante. Eu pedi o irmão Joel para ir ontem lá no pronto-socorro. Ele disse que ele quebrou a bacia, a perna. Mas está fora de perigo, mas vamos lembrar dele nas nossas orações. Deus abençoe o irmão Francisco. Estamos em oração pelo Josué, tá bom?